Olá, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu sou a Adele Furtado, a Master Coach. Para bom dia, hoje eu vim aqui com um conteúdo muito especial, sobretudo para você mesmo que está à procura de desenvolver o processo de autoconhecimento, está à procura de enriquecer um pouco sobre a medicina tradicional chinesa. Concretamente o quê? Concretamente de conhecer várias técnicas de intervenção na medicina tradicional chinesa. Então, anda cá comigo, hoje que nós vamos falar dessas técnicas de intervenção relativamente à medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa é uma medicina que aposta na prevenção. Ela é uma medicina que não é agressiva, que utiliza a própria psicologia holística para ter aquela prevenção que ela mesma precisa. Então, existem várias técnicas de intervenção relativamente utilizadas na medicina tradicional chinesa. Vamos citar todas aquelas técnicas que eu tenho aqui, 5 técnicas maravilhosas, que se você conhecer, apanha uma das técnicas, coloca em prática, com certeza você vai ter grandes resultados a nível da sua carreira, ou seja, direciona essas técnicas ao seu cliente ou direciona essas técnicas a si mesmo e consegue ter uma saúde melhor, consegue prevenir de séries de patologias. Anda cá comigo, para você que é novo, que é a primeira vez que está assistindo este vídeo, pausa este vídeo, vá lá. O outro vídeo que eu já tenho pessoalmente feito para você mesmo, assiste, cria elo de ligação de conteúdo, compreenda todo esse conteúdo relativamente à medicina tradicional chinesa. Anda cá comigo, assiste esse vídeo até o final, conhece várias técnicas e hoje, concretamente, nós vamos falar de uma técnica especial que nós damos o nome de quê? Acupuntura. É isso que você vai saber como que se faz, quais são os procedimentos e também a vantagem da utilização dessa técnica na prática, ou seja, conhecer os seus benefícios. Então, anda cá comigo para dizer, mais uma vez, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina que aposta na preventividade. Ela é uma medicina que utiliza a psicologia holística no processo preventivo, ou seja, utilizam aqui várias técnicas para poder apresentar a cura, ou seja, apresentar séries de prevenção relativamente à doença em relação a nós, ao ser humano. A primeira técnica utilizada aqui é a acupuntura. A segunda técnica, damos nome de fitoterapia. A terceira técnica é dietoterapia. A quarta técnica, tuína. E a quinta técnica é terapia ventosa. Então, hoje vamos cair na primeira técnica que nós damos o nome de acupuntura. Vamos lá ver o que é acupuntura. Quando que se fala de acupuntura, estamos a falar do quê? Estamos a falar do método dentro da medicina tradicional chinesa. Este método tem como objetivo de quê? De tratar a dor. Então, a acupuntura é um método, ou seja, uma técnica utilizada dentro da medicina tradicional chinesa para tratar a própria dor. Esta técnica defende o quê? Esta técnica defende-se que é a teoria que existe uma rede de canais nos meridianos, nesse caso, do corpo humano. Localizado aonde? Localizado na pele, pode ser também nos tecidos mais profundos da pele. Nesse caso, nesses pontos que damos o nome de ponto de acupuntura, a punção dessas molduras, podemos dizer, dessas áreas, a fisiologia do quê? A fisiologia do nosso corpo por meio
de rede de meridianos. É assim que se faz praticamente. Então, vamos lá. Agora, com base nessa técnica que nós damos nome de acupuntura, nesse caso, é baseado em quê? Como que se faz? É baseado numa energia, numa substância que nós damos nome do quê? Nesse caso, essa energia do que percorre todo o corpo, todo o nosso canal, chamado quê? O nosso canal chamado de meridianos. Então, a energia vai lá e percorre todo o nosso sistema de meridianos, nesse caso. Agora, o que é que faz aqui? Nesse caso, não são visíveis. Prestem bem atenção aqui. Em poucos, ou seja, em pontos especiais desses canais de meridianos, são inseridos o quê? São inseridos uma agulha de metal. Uma agulha de metal por onde circula o sangue, não é? E a energia para o tratamento da dor, sobretudo dor crônica nesse caso, dor crônica. Essa agulha de metal que é introduzido com o objetivo de tratar a sua dor, a dor que você tem em diferente área do seu corpo. Segundo o professor Zengli, não é? Zengli, em 2016, ele falou assim, que se determina 365 pontos distribuídos em 14 meridianos. Então, no nosso corpo está esse total de número de pontos de meridianos. Normalmente, esses pontos que damos o nome pontos de meridianos, ou seja, pontos de acupuntura, podemos dizer, estão localizados aonde? Em que parte do nosso corpo? Então, vem cá comigo, vem saber em que parte do nosso corpo você pode encontrar esses pontos, ou pode localizar praticamente esses pontos de meridianos. Normalmente se observa, se localiza-se praticamente nos nervos, sobretudo nervos principais do nosso corpo. E daí tem um efeito principal, por isso aqui damos o nome de acupuntura. Agora, são localizadas essas agulhas diferentes, ou seja, são aplicadas, são utilizadas normalmente agulhas diferentes comprimentos, que podem variar de meio polegada. Nós não podemos utilizar a mesma estrutura de agulha, as agulhas podem ser diferentes estruturas. Nesse caso, dá uma estimulação de fibras nervosas com o objetivo de quê? De dar de estimular fibra nervosa que temos em nós. As agulhas normalmente na acupuntura são finas, são polidas e são metálicas. Você tem essa estrutura, essa dimensão e também essa escolha de agulhas que você pode utilizar como orientadora aqui, nesse caso, no processo. Agora, independentemente da área que você deseja realizar esse processo, esse método que damos o nome de acupuntura, são utilizados agulhas de diferentes comprimentos, como que eu disse, varia de meia polegada até praticamente a 10. Embora nesse caso seja normal, uma agulha que vai entre 1 a 3 polegadas e, podemos dizer, de medidores. Você pode utilizar o mais frequente utilizado, é 1 a 3 polegadas, mas você pode ainda ter o outro enquadramento. Agora, você pode fazer sessões, são utilizadas de 10, podem utilizar até 12 agulhas. Já quem utiliza até 12 agulhas, mas sendo estas são todas estéreis ou são também descartáveis. Quando você faz a utilização, depois descarta-se também. Após aquela inserção da agulha, como que você faz? Qual é o procedimento que você faz? Porque praticamente o indolor é realizado na manipulação da acupuntura, que são basicamente movimentos, fazem movimentos de vai e vem e movimento de rotação, até o tecido impeça novas rotações. Você vai aplicar aquele movimento suave, movimento de rotação, até que os tecidos mesmo não deixam mais de fazer essas rotações ou esses movimentos. O que é que esses movimentos suaves que você vai fazendo de rotação poderá
causar? Causa a sensação de acupuntura, nesse caso, também é chamado DEC, forma, por isso que tem esse nome, forma a sensação de acupuntura ou DEC. Agora, após aquela obtenção dessas sensações que o indivíduo, nesse caso, o cliente poderá e sentir, são realizadas o quê? Você vai realizar uma manobra repetidas nas agulhas ou praticamente estimuladas eletricamente. Aqui há um estímulo que você pode fazer de eletrões com propriamente agulhas eletricamente. Agora, ainda mais temos, diz assim, aquelas sessões você pode ter uma duração em relação a quê? Em relação a 40 minutos. 40 minutos é a duração mais viável para fazer todas as manobras, a exceção nesse caso, embora mais comum já pode ser meia hora. Você pode demorar até 40, mas normalmente quem é mais rápido faz praticamente até meia hora. Não pode exceder o tempo, é claro, porque não pode ultrapassar uma hora de sessão, porque pode desencadear o quê? Série de reações adversas num cliente, nesse caso, no seu cliente. Pelo contrário, você tem que aí adequar o seu intervalo certo, 30 a 40 minutos praticamente. Agora, existem vários tipos de normalmente acupuntura, ou seja, existem várias formas de fazer. Nós temos, eu pessoalmente tenho duas formas, que damos o nome de mocha-bustão e a outra damos o nome de eletroacupuntura. Nesse caso, quando estamos na presença de mocha-bustão. Mocha-bustão é uma técnica dentro de acupuntura utilizado. É uma técnica que consiste em quê? Aplicar calor nos pontos onde essa acupuntura deve ser realizada. Você aqui aplica normalmente o calor. A mocha-bustão serve para quê? Serve para ativar os receptores térmicos da própria pele. E pronto, e assim também provoca os estímulos para controlar o quê? Para controlar processos mais dolorosos nesses pontos meridianos, praticamente, principalmente na osteoarticulação. Ou seja, coloca nessa parte de ossos, nas articulações ficam aí mais suave, mais calmo, praticamente mais relaxado. Agora, para aquecer esses pontos, você pode utilizar o quê? Pode utilizar esses charutos, nesse caso. Charutos pode ser em pó de planta, podemos dizer artemisia, cinesses, ou também cones de mocha. Você pode utilizar esses dois elementos ou esses dois itens aqui, caso você queira utilizar. Essa técnica, o que é que permite? Essa técnica permite em vários níveis da pele e proporciona o quê? Proporciona uma série de efeitos naquela camada em que você mesmo está sendo tratado, ou seja, um relaxamento total naquela parte óssea, sobretudo. Agora, por outro lado, é importante o quê? É importante controlar o quê? O nível de efeito que poderá ter. Efeito, damos o nome de efeito adversa da aplicação daquela metrologia especial nas áreas altamente sensíveis. Nós devemos ter em consideração sempre aquelas áreas altamente sensíveis. É claro que todos nós, os clientes também possuem a área da pele mais sensível e você tem que ter atenção nessas áreas para poder ter mais atenção e tentar controlar esses efeitos adversos que poderá surgir. Você vai se observando no momento que você está a aplicar essa técnica de acupuntura. Ou seja, essa podemos dizer, esse subtipos ou subtécnica, podemos dizer, de acupuntura que nós damos nome de mancha-bustão. Agora, o outro subtipo, ou subtipos, não é? Que damos o nome de eletroacupuntura. Como é assim? Essa também é uma técnica dentro de acupuntura. Esta prática consiste em quê? Consiste na aplicação elétrica
aqui terapêutica. Assim, as agulhas, nesse caso, nós colocamos aqui a parte elétrica na própria agulha de acupuntura para aplicar sobre o paciente ou sobre o cliente nesse caso. Por meio de dispositivo elétrico, você tem um dispositivo elétrico ao seu lado para aí aderir àquela parte elétrica em que você mesmo coloca na agulha para poder atuar na pele do paciente. Agora, as correntes, normalmente, você tem que utilizar as correntes de baixa tensão. Não tem que utilizar corrente de médio ou nem de alta tensão. Virada entre 2 a 6 Hz, nesse caso. Além disso, este método não pode exercer 30 minutos de duração. Ora bem, você quando está a falar, está a fazer, está perante aquela técnica, aquele subtipos, normalmente, de eletroacupuntura, você tem que ter atenção aqui. Você não pode passar, não pode exceder, não pode ultrapassar 30 minutos de duração. Nos meados 25, 26 minutos ou 28 minutos você pode fazer, mas até 30 minutos você pode fazer sim, mas ultrapassar assim, toma cuidado com a própria pele do cliente. Então, pode surgir aqui nesse caso situações adversas que você aí não pode contar na área da pele do cliente. Tem que ter atenção quando você aplica esta técnica que é eletroacupuntura. É muito importante utilizar isso, aplicar esta técnica com a coloca eletroestimação na própria pele, na própria onde o indivíduo tenha sentido dor, não é para prever também. Nesse caso, você tem que ter atenção quando se faz isso para fazer muito com cuidado. Utilizando essas duas subtécnicas, não é? Ou subtipos, e dois exemplos aqui, nesse caso de sugestão e eletroacupuntura, você, claro, você vai ter resultados. Você que vai optar perante um cliente, o que você vai utilizar nesta altura, porque aqui é você mesmo que vai determinar o que você utiliza de acordo com o paciente, de acordo com o estado do seu cliente, você utiliza essas técnicas e tem que ser bem feito e bem organizado. Bem, se sentido maravilhoso, faz sentido para si. Eu gosto muito de pedir que comente, dê like, deixe comentário, sempre, peça sempre sugestão, dá sugestão também, e é um canal aberto, você pode partilhar conhecimentos com mais pessoas, sobretudo essas pessoas que estão aqui à procura de desenvolver a nível dessas técnicas, não é? Principalmente a acupuntura, para tratar, ou seja, para ajudar o seu cliente a prevenir de dor, sobretudo aquele dor exagerado, e ter uma vida que eles merecem também ter. Então, partilha essas informações com outras pessoas e siga-me no meu canal, que eu gosto de ver, que é também YouTube. Dê like sempre e compartilha. Compartilhar, essa é uma forma de agradecimento e gratidão por isto. Eu conto convosco até a próxima jornada de conhecimento. Gratidão.